Doutor Marco. Boa tarde a todos. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou advogado. Eu cumprimento a todos os presentes na pessoa da relatora, a desembargadora Beatriz Pinheiro Caires. E primeiro eu gostaria de, com muita tristeza, lamentar a morte do Dr. René Arialdotti, que é uma perda inestimável para a advocacia criminal do Paraná e do Brasil também. O doutor contribuiu muito com as ciências criminais e hoje é um dia de fato de luto. Então, externo meus mais sinceros e profundos pesares à família e à advocacia e às ciências criminais. Excelências, eu falo aqui de Maringá, no Paraná, e pelas coincidências da vida, Nelson Rodrigues até dizia que Deus está nas coincidências, eu falo da Avenida Tiradentes, para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E advogando no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também lembro do doutor Valdir Troncoso Pérez. Posso dizer que mesmo estando presente de maneira virtual nas Minas Gerais, também sinto a brisa das fumeadas, trazendo-me a voz dos inconfidentes, clamando por liberdade, e clamando por liberdade também está o paciente desse remédio, por duas questões primordiais, que são as quais eu me atento nessa sustentação oral. A primeira é a nulidade da citação por edital, que foi determinada pela autoridade coatora, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais, pois não houve várias tentativas de encontrar um endereço apropriado o endereço atual do paciente, perdão, e o desrespeito maior foi ao parágrafo 3º do artigo 256 do Código de Processo Penal, inclusive havendo precedentes desse Tribunal de Justiça no sentido de nulidade da citação por edital nesses casos. Por conta da citação por edital, houve também a decretação da prisão preventiva. O paciente ele foi preso em flagrante por, em tese, ter cometido o crime previsto no artigo 171 do Código Penal, que é um crime sem violência ou grave ameaça, foi posto em liberdade com algumas condições, entre as quais de manter o seu endereço atualizado. Ocorre, excelências, que a outrora defesa do paciente, sendo pontual, objetivo, sem querer tecer comentários a respeito de qualquer defesa, entretanto, ela deixou de atualizar o endereço do paciente, por exemplo, que havia uma prisão preventiva decretada contra ele. E o paciente, sendo primário, de bons antecedentes, tendo sorvido o amaríssimo gosto de uma prisão preventiva, num crime em que, se nós nos basearmos na dosimetria da pena, ele não atingirá um regime fechado, é evidente que ele não ia querer a possibilidade de voltar a essa prisão. Então, no primeiro momento que teve ciência de que havia contra ele uma prisão preventiva decretada, procurou uma nova defesa e fomos aos autos. Nós nos apresentamos voluntariamente, o paciente se apresentou voluntariamente, inclusive, e esse é o grande ponto da questão, nós apresentamos procuração com poder específico para que a defesa fosse citada em nome do paciente. Então, qualquer possibilidade que eu compreendo a autoridade coatora naquele momento querer proteger o processo, essa preocupação já não existe mais no momento em que o paciente junta a procuração com poderes especiais para que seu advogado seja citado em seu lugar. Então, não há qualquer risco ao processo, não há risco à ordem pública, não há risco de não aplicação de eventual pena, pois o paciente ele vai até o processo voluntariamente. O que eu não posso, por uma questão de zelo com a defesa, é informar o atual endereço dele, senão ele vai ser preso. Seria culpa minha, seria desidioso da minha parte. Entretanto, apresentando a procuração com poderes especiais, não há mais que se falar qualquer risco ao processo e o processo vai tramitar corretamente, ele vai apresentar o novo endereço e vai poder responder em liberdade, até porque é desproporcional manter a sua prisão num crime que não atingirá um regime tão gravoso. Então, excelências, prezando pela objetividade, o que eu requeiro de início é a nulidade da citação por edital. Se a nulidade da citação por edital não for reconhecida, pois se ela for reconhecida, por conseguinte, a preventiva deve cair também. Entretanto, se for mantida a citação por edital, eu requeiro a revogação dessa prisão preventiva, que está fazendo o paciente viver verdadeiramente com a espada de Damocles sobre seu pescoço,
ou a substituição por medidas cautelares dela diversa, tendo em vista principalmente que foi juntado no processo a procuração com poderes específicos para receber citação. E por zelo, juntei a esse habeas corpus também. Está aqui, nesse habeas corpus, a procuração com poderes especiais. Então, é assim que requeremos. Há imensos precedentes desse Tribunal de Justiça das Minas Gerais, do STJ e do STF, corroborando o pedido da defesa. Eu finalizo requerendo, como escreveu Virgílio, e posteriormente foi inscrito na bandeira de Minas Gerais, liberdade, ainda que tardia. É assim que a defesa requer, e devolvo a palavra, excelências. Obrigado pela atenção.